Pronto, voltamos. Voltamos, esperando a doutora Cris. A Genilda tá aí, a doutora Cris chamou. A Jo também lá de Sergipe. A doutora Cris está online, ela talvez não esteja sabendo entrar. Como é algo muito novo em nossas vidas, pronto, tá aqui, já entrou. Vamos lá chamá-la. Olá, Olá, boa tarde, doutora Cris, tudo boa bem? tarde, tudo bom, Carlito? Tudo bem, muito obrigado, antes de mais nada, pelo convite, muito obrigado por aceitar participar Imagina. desse grande desafio que é tentar trazer conhecimento, trazer o conhecimento desprendido durante tantos anos por você. Eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que não a conhecem. Geralmente Ai, entram várias pessoas que já a conhecem, mas há muitas pessoas que não conhecem ainda. sim, sim, então. Meu nome é Cristiane da Almeida, eu sou nutricionista no Instituto Nacional de Câncer, né? Então eu trabalho basicamente com pacientes oncológicos. Eu então, sou formada em nutrição, né? Tenho toda uma vida dedicada ao câncer, eu tenho especialização, fiz minha pós-graduação em nutrição oncológica lá no INCA. E recentemente defendi meu doutorado com pacientes oncológicos, né? Especificamente idosos oncológicos. Ah, vamos falar um pouquinho sobre o câncer e depois a gente começa a entrar na questão do Covid. Claro. Quais são os mitos e verdades em relação à questão do que seria bom para o paciente oncológico, do que seria ruim na questão da alimentação, de como o paciente que está fazendo radiologia, fazendo radioterapia, fazendo quimioterapia, o que seria bom para ele, qual é o tipo de alimentação mais adequada, como que seria isso? Então, a alimentação ela é muito importante, né, durante o tratamento oncológico. Ela nos permite, hoje a gente tem bastante estudo e nos permite já saber o quê? Que quando o paciente está bem nutrido, ele tolera melhor o tratamento, né? Seja qual for. A gente hoje tem três principais tratamentos, né, para oncologia. A gente tem a cirurgia, tem a quimioterapia, tem a radioterapia, que podem ser feitas isoladamente ou em conjunto. Tem também a imunoterapia, mas a imunoterapia hoje a gente tem muito na rede privada, né? Então, como eu trabalho na rede pública, a gente ainda não tem tanta experiência assim com a imunoterapia. Mas basicamente a gente tem esses três tratamentos. E todos eles a gente precisa de um paciente bem nutrido, né? Porque são tratamentos agressivos, são tratamentos que expoliam o paciente. Então, quando ele está bem nutrido, a resposta desse paciente ao tratamento ela é melhor. O paciente tem a chance de interromper menos o tratamento, tem chance de desenvolver menos toxicidade ao tratamento e, consequentemente, finalizar com sucesso esse tratamento. Certo. E no caso, seria um tratamento alimentação normal, alimentação venosa, como que seria isso? Como que Então, se a daria esse gente. tratamento? São muitas variáveis. A gente pode fazer a alimentação oral, normalmente. Esses pacientes precisam de suplementação. Geralmente, uma suplementação simples, né? Com suplementos nutricionais em pós ou líquidos, justamente para que esses suplementos possam agregar a essa nutrição dele e atingir a necessidade nutricional.
Geralmente a gente prioriza a proteína, carboidratos e lipídios. A gente trabalha mais com macronutrientes, sendo que os micronutrientes são importantes em determinadas situações. A alimentação enteral, ela está indicada quando o paciente não consegue atingir em torno de 60% das necessidades nutricionais pela via oral. Então, ele faz, a gente precisa indicar uma sonda, ou então quando esse tumor ele tem uma localização que pode ser obstrutiva, né, que pode impedir a passagem de alimentos, geralmente a região de cabeça e pescoço ou abdominal, que ele é grande e não permite a passagem de alimentação. Então, a gente indica alimentação enteral, que pode ser pela sonda, pode ser também por gastrostomia, ou pode ser também alimentação parenteral, que é alimentação pela veia. Mas isso geralmente é quando o paciente está internado, em situações também bem específicas. Certo. Nesse caso também seria talvez o caso do paciente com problemas no esôfago, né? Com câncer no esôfago, que da alimentação que Assim, já seria para passar o alimento normal seria um pouco difícil, né? isso. Tem muito de laringe também, né? Estômago, cavidade oral. Aí depende muito da localização, da agressividade do tumor, do tamanho do tumor, para a gente poder fazer uma indicação correta para ele. Às vezes, por muitas vezes a gente consegue manter a alimentação oral exclusiva com suplemento nutricional e a gente ter sucesso. Certo. E o paciente que nesse momento já vinha passando por um tratamento oncológico e que nesse momento tem talvez que ou estão separando, isolando os pacientes com Covid, estão às vezes no mesmo hospital tratando, aos hospitais específicos para oncologia, mas também aos hospitais que atendem todos os tipos de públicos e todos os tipos de enfermidades. Como que está sendo essa separação do oncológico e como que o paciente oncológico, se ele está sendo dado uma implementação para a imunidade dele ficar boa, para tudo ficar bem, como que está sendo esse processo agora com o Então, Covid? essa é sempre uma preocupação nossa, né? Porque o paciente oncológico, geralmente, ele é um paciente que pode desenvolver, sim, né, uma imunidade um pouco mais baixa por conta do tratamento, né? Que é um tratamento agressivo, então ele pode vir a desenvolver, né, essa imunidade um pouquinho mais baixa, então é uma coisa que a gente sempre preza e sempre acompanha. Todas as sociedades de oncologia recomendam que o tratamento, mesmo nesse momento, não seja interrompido. É muito importante o paciente continuar com o seu tratamento. Né? Então, ir ao centro de quimioterapia, ir ao centro de radioterapia ou fazer a cirurgia, caso tenha sido já marcado e agendado. Então, essa é a primeira recomendação de todas as sociedades, né? Da oncologia clínica, da sociedade de cirurgia oncológica, de radioterapia oncológica também. Então, é manter, né, o tratamento que ele está fazendo, porque o câncer não vai esperar, né? Sim. Então, esse tratamento ele deve ser feito. Como eu trabalho num hospital especificamente para paciente oncológico, a gente não tem um público geral, mas o Covid já começou a chegar. Então, a gente tem um andar isolado para receber esses pacientes, né? Eu imagino que nos hospitais gerais, esses pacientes oncológicos também estejam em alas ou em enfermarias específicas, evitando o contato com outros pacientes e principalmente pacientes contaminados com a Covid-19, né? Porque ela é extremamente contagiosa. Uma pergunta que foge um pouco do que a gente fala e ao mesmo tempo está inserida no assunto. Entre os pacientes oncológicos que necessitam ter o respirador e entre um paciente com Covid, como que está sendo feito, já que, se bem que o seu hospital ele é direcionado a pacientes oncológicos, mas pelas informações que você tem, o que está sendo feito, quem que está sendo priorizado nesse sentido? Se aquele Então, eu paciente não. precisa ser entubado, será que Isso, você... infelizmente, assim, eu não tenho esse conhecimento, porque eu trabalho num hospital de câncer, né? Então lá todo mundo tem a doença, tem câncer, e quem vier desenvolver um Covid e precise, né, desenvolver uma pneumonia, enfim, uma insuficiência respiratória e tenha necessidade de intubação, aí eu acredito, assim, lá todo mundo, né, é oncológico, né, paciente com câncer, então a gente não tem essa divisão.
E existe algum tipo de câncer os estudos que a gente sempre está falando no presente momento, porque tudo está mudando em relação ao Covid o tempo todo, né? Existe É. algum tipo de câncer que é mais suscetível a pessoa a estar sugestionada a ter o Covid ou não? Pelo que eu tenho lido, e tenho acompanhado, mas assim, realmente o que eu posso falar hoje, de repente, não é mais a Sempre eu informação de amanhã. coloco, As coisas estão muito o dinâmicas, do né? momento e na Em realidade, como nós relação. estamos fazendo em live e também, nesse momento, a vacina do Covid pode estar sendo descoberta. Então Pois é. a gente está concentrado aqui, mas Então, no presente momento, né, até agora. hoje o que eu tenho lido é em relação mais ao câncer de pulmão, que tem uma probabilidade de um acometimento mais grave da Covid-19. Né? Mas assim, ainda não tem um tipo específico, né? Porque dependendo do tratamento que esse paciente esteja, o momento que ele esteja, ele também pode estar mais suscetível de desenvolver uma gravidade da Certo. doença. E os pacientes, você já começou a atender algum paciente com Covid lá no seu hospital? Já está. Eles ainda estão chegando e estão sendo ainda transferidos para o centro de referência aqui do Rio, né, para atendimento de Covid. Então, assim, a gente ainda não tem uma população que ainda tenha feito uma enfermaria para atendimento de Covid. Mas a gente tem se informado, tem se preparado para esse momento, né? E quais são, assim, os principais critérios? O isolamento do paciente também, a primeira coisa, né, a princípio. Isso. E com relação à nutrição do paciente que já está com Covid, ela modifica? Como, já tem algum estudo relacionado a isso? Então, se ele internar, né, com o Covid, não, ele vai manter a mesma alimentação dos outros pacientes, no nosso caso. A gente tem algumas considerações em relação à entrega, né, desse paciente, então ele tem que receber tudo em material descartável, as copeiras também ficam paramentadas e entregam na antessala, porque como é isolamento, tem uma antessala antes do quarto para evitar qualquer tipo de contágio, né? E também o material sendo descartável, depois tudo é descartado e não corre o risco de contaminar outros pacientes. O que a gente tem de recomendação é a higienização, né? Cada vez mais as pessoas devem ficar bem antenadas em relação a isso, então fazer toda a higienização correta dos alimentos, né, com hipoclorito, não consumir esses alimentos sem uma higienização. E cozidos, enfim, grelhados, tudo que possa matar o vírus, né, digamos assim. Certo. Com relação a carnes, a pessoa pode alimentar bem sem nenhum problema com relação a carnes, peixes, para A gente não recomenda o consumo de carne mal passada, né, e crua, para evitar qualquer tipo de contaminação e esse paciente ser mais suscetível ao vírus. essa recomendação ela pode também ser para a pessoa que não tem câncer, Deve. deve, né? Deve. Para quem também não tem câncer, é interessante fazer a higienização correta, né? Então, assim, o que vocês podem ter de dica é fazer um preparado daqueles sprays borrifadores em casa, pegar um pouquinho de água sanitária, em torno de uma colher de sopa mais ou menos, e diluir em torno de 1 litro de água. Você já tem aí uma solução de hipoclorito. E aí você pode borrifar, por exemplo, a banana, né? Que não tem. Você não vai deixar a banana imersa. Você pode borrifar a banana, borrifar uma manga, por exemplo, ou então lavar mesmo com detergente, deixar secar e colocar na sua fruteira. E as outras frutas, como você já vai fazer imersão no hipoclorito, né? Banana não, pera, maçã, caqui, né, que está na época também, você pode deixar imerso em hipoclorito por 15 minutos, depois desprezar a água, passar uma água filtrada ou fervida, fria, nesses alimentos e guardar. Então, é uma maneira que a gente tem também de se precaver. Em relação às embalagens, né, aí também a orientação é para todo mundo. Lavar as embalagens, ou você pode também borrifar com essa solução que você tem em casa. Tem uma água mineral que ela é ultra concentrada. Eu tenho até uma aqui que está aqui na minha frente. Posso até pegar aqui rapidinho
Pega para mim, Será para que dar ela uma olhada. serve ou não? Eu não vou colocar aqui a marca, mas é Mas de uma para marca fazer a famosa francesa. higienização, É, é uma água, ela é mineral, ela é extra concentrada na realidade. Pode entendi, mas fazer algum tipo ela é da de Evian, da higienização. marca francesa Evian, que ela tem agora tem essas marcas que se coloca. Será que seria bom ou não? É, para fazer a higienização, não. Você realmente vai precisar de uma solução que possa matar os vírus e a bactéria. A gente já viu que o vírus não é resistente à água sanitária, né? Então, fazer essa solução de hipoclorito pode ser útil para fazer a esterilização, né? Assim, ai, meu Deus, a higienização correta. E E você quanto às pode também carnes usar aí também, nas a higienização embalagens. para tudo, para as embalagens, eu já vi também a questão de. Parece que as caixas, embalagens em caixas não tem tanto índice de contaminação, não é É, tão. mas aí, por exemplo, a pessoa que pega e põe na prateleira e depois você pega da prateleira e leva para casa, isso pode ter ou alguma pessoa contaminada passar e espirrar, ou enfim, tocar na embalagem que você vai levar para casa. Por isso que é importante higienizar quando chegar. Então seria melhor chegando, organiza, higieniza o espaço onde vai colocar tudo e depois É, higieniza os alimentos todos da maneira mais correta possível isso. e, e aí fica tudo organizado, né? Com Se for relação. possível. Pode Diga, falar. não, pode falar. Se for possível, né, assim, eu chegar em casa, se você tiver uma bancada, fazer exatamente como você falou, higieniza a bancada, coloca ali o que você acabou de comprar, borrifa com essa solução de hipoclorito. Se quiser, dependendo do que você tiver, pode lavar com detergente, né, com água e sabão mesmo, espera secar e depois guarda tudo nos devidos lugares, né, ou na geladeira ou na sua despensa, no armário, onde Para for. cozinhar seria não uma comida não tão sem, ela não tão, ela tem que ser bem cozida, seria isso? É o ideal. Isso é o ideal, principalmente paciente oncológico e principalmente se ele tiver com a imunidade um pouquinho mais baixa por conta do tratamento, né? Então, deixar essa comida bem cozidinha, né? Não deixar nenhuma parte dela mal cozida, porque aí pode ter alguma bactéria, né? Enfim, aí não é interessante. Certo. Aí, em geral, sobre a nutrição e pacientes e pessoas que fazem dietas como os veganos, como que deve ser a higienização, o cozimento, como que deve ser dessa forma. Fazer da mesma maneira, né? Tomar cuidado. Eles não vão os veganos, por exemplo, não vão ter o problema da carne crua, Sim. mas tomar os mesmos cuidados com a higienização. Como eles também consomem muitos alimentos crus, então essa higienização deve ser bem feita, né? E sempre feita. Então, higienizar bem as frutas, as verduras, cozinhar, né, os legumes, se for consumido algum legume cru, por exemplo, como a cenoura, também fazer a higienização com hipoclorito, deixar pelo menos 15 minutos, né, submerso para poder afastar qualquer possível contaminação. E assim, no caso de uma fruta, eu chego, venho das compras, coloco na fruteira, tudo organizadinho. A cada dia eu devo higienizar ou Não, só uma higienização de uma se vez? você chegar e fizer a higienização antes, aí depois, vida normal. Certo. E o paciente oncológico, ele pode, nesse momento, a fruta é indicada para ele ou é preferível não, porque já que vem da natureza pode trazer algum problema? Não, ele pode consumir, né? É bom que ele tenha esse acompanhamento nutricional bem de pertinho, porque durante o tratamento ele pode ter uma variação nos exames laboratoriais dele, e a gente faz esse acompanhamento, justamente porque se ele apresentar alguma redução na imunidade dele, ele vai precisar fazer o cozimento, não só dos legumes, mas como das frutas também, né? A gente consegue comer algumas frutinhas cozidas, maçã, banana, pera, a gente consegue comer. Então, recomendável para quem é paciente oncológico esteja com a imunidade baixa, não consumir nenhum alimento cru. Eu acho que essa dica serve até para todas as pessoas, porque quem puder Não, comer, as pessoas que gostam, acho que, ou não.
porque quem é paciente oncológico, ele tem imunidade muito baixa, muito, muito, muito baixa. Então, a gente tem que se resguardar de qualquer possível infecção, né? E quando a gente fica com a imunidade um pouquinho mais baixa, a gente ainda tem alguma reserva e a gente consegue ainda combater aí alguns vírus e bactérias que possam eventualmente entrar em contato com o nosso organismo, né? É importante, assim, para quem não é paciente oncológico, não está fazendo nenhum tratamento oncológico, que todo mundo hoje fala muito da imunidade, né, por conta do Covid. Então, assim, é interessante o quê? Se alimentar bem, né, frutas, legumes, verduras, arroz, feijão, uma proteína, se for vegano, preferir, né, uma proteína de origem animal, preferir não, consumir a proteína de origem animal. Então, fazer boas refeições, procurar descansar, se for possível em casa, manter uma certa atividade física, né? Mesmo a faxina já conta como uma atividade física, então manter esses níveis regulares de sono e de alimentação e, se possível, de atividade física, você consegue manter um equilíbrio da sua imunidade e aí você não precisa ter essa preocupação a mais, né? Muita gente também me pergunta em relação à vitamina C. Se for possível fazer o consumo de vitamina C, ok. Se não, se você conseguir manter, hoje a recomendação das principais entidades internacionais, inclusive, são que a gente faça essa manutenção da nossa necessidade nutricional, né, de vitamina C, incluindo apenas pela alimentação. Então, a gente consegue chegar nos nossos níveis com alimentação. Quem acha que está devendo um pouquinho, se quiser tomar sua vitamina C, também não tem problema, a industrializada, né? Polivitamínicos. Isso, a gente pode. Saiu também recente um estudo em relação à vitamina D, mas eu tenho ainda um pouquinho de reserva, porque esse estudo foi feito lá na Itália, né, durante o inverno, onde é um país já frio, com baixa incidência de sol. Durante o inverno, né, não tem essa exposição solar. Então, eles identificaram que os pacientes de Covid tinham uma vitamina D com valores baixos. Assim, não é a nossa realidade. A gente está acabando de sair do verão, né? A gente está no outono, então a gente está saindo do verão. Nós somos um país com bastante sol, Sim. então essa exposição solar ela acontece. Então não precisa ninguém sair correndo aí para comprar Nós vitamina D. acabamos de falar, a live anterior era com a dermatologista, e ela falou exatamente isso, para ter cuidado, até nos horários também de pico, entre meio-dia e 1 hora, para Sim, não sair no isso. sol, principalmente os pacientes que oncológicos também, pacientes que já têm doenças pré-existentes, então para tentar buscar evitar, na realidade não ficar desesperado para ter o sol, porque assim, as informações são muito desencontradas nesse momento. Então assim, desencontradas não porque não temos a solução, né, para o momento em que vivemos, não existe a solução ainda. Sim, infelizmente assim, ainda é uma doença nova, a gente ainda não conhece o comportamento, ela está ciente do que na Itália e na China. Então, assim, a gente ainda não conhece bem o comportamento da doença, nem como ela está se desenvolvendo, nem, enfim. Então, tem muita coisa ainda para conhecer. Qualquer afirmação no momento, eu acho que ela não é tão certeira, né? Absolutamente real, né? Porque as Absolutamente coisas vêm possível. mudando. O que eu já li no início já não é mais o que acontece agora, e de repente o que eu estou falando hoje já não serve para amanhã. E também, às vezes, há uma mutação da doença, né? A doença vai mutando, independente também da questão do país, agora que chega ao Brasil no outono. O outono no Brasil não é o mesmo, o outono da Europa nem da China é totalmente diferente, o inverno também é muito mais ameno, né? Então, assim, está Sim, se vendo também a questão do corona chegar nos países tropicais, né? Do corona chegar nos países em que se vê, e para ver o que o corona, agora que começou a primavera na Europa, e o outono no Brasil, é algo que está se estudando também a respeito disso, né, para poder buscar sim, as melhores maneiras. sim, sim, falou tudo. E com relação à questão da nutrição básica da pessoa, quais são o normal da pessoa sem ser um paciente oncológico? Quais são os melhores alimentos? Quantas vezes devemos ingerir por dia a alimentação? O que é excesso? Aliás, tudo de excesso já é ruim, mas assim, o que seria aconselhável
além das frutas, das verduras que nós já sabemos, né? E que precisam ser higienizadas, lembrando também. Se na hora da higienização precisa utilizar máscara, como que é recomendável utilizar máscara, luvas? Essa é uma boa pergunta. Eu não tinha parado para pensar. A gente não tem nenhuma recomendação em relação a isso, mas dependendo de onde você comprou esse alimento, né? Se tiver uma condição de higiene de regular para ruim, eu acho que vale a pena sim manter a máscara em casa enquanto você está fazendo a higienização, porque a propagação desse vírus é bem intensa, né? Então acho que todo cuidado é pouco no momento. A contaminação dele é bem forte. E em relação à sua pergunta com alimentação, é o tradicional, né? Assim, muita coisa hoje se fala para alimentação. Então, assim, a gente tem várias linhas, né? Várias linhas. Eu como estudo muito doença, né? A gente continua eu continuo muito no tradicional. Então, procurar se alimentar o bem, né? Que eu falei, em torno de 6, 5 refeições por dia, isso que eu recomendo para meus pacientes. Procurar incluir num prato bem colorido, né? Todos os grupos alimentares. Então, eu costumo não negociar muito com eles o almoço e o jantar, para que a gente possa manter todos os grupos alimentares que são necessários para a gente manter nossa nutrição, que são diferentes, por exemplo, almoço e jantar com comida salgada. É diferente dos lanches, né? De leite, café, chá, pão e queijo. Todos os grupos são importantes, então procurar variar bastante, incluir sempre uma proteína, é muito importante. A gente vê cada dia mais os estudos focados na parte muscular e na parte de proteína, então ela vem se mostrando bem importante. Quais são as fontes de proteína principal, né? São as fontes de origem animal, que é o leite, o queijo, o iogurte, carne, peixe, frango ou ovo. Para quem é vegano, né, ou vegetariano, se for vegetariano e consumir o ovo e o ovo lacto vegetariano, Sim. já consegue ter receber essa fonte de proteína. Caso seja vegano, a recomendação é para alimentos de origem vegetal, principalmente as leguminosas. Então, os feijões, ervilha, lentilha, grão de bico, que são excelentes fontes de proteína. Para aquelas pessoas que têm uma alergia a alguma dessas, ou que não gostam de frutas ou verduras, o que se pode fazer para suprir se não gostar ou a alergia? Alergia a alguma fruta? Algum tipo de fruta ou algum tipo de alimento e que se faz necessário. Ou que a pessoa Não, realmente assim, não nenhum gosta de ingerir alimento é frutas. obrigatório a gente incluir, É, né? Graças a Deus a gente consegue ter uma boa variedade de alimentos, então a gente consegue ter várias fontes. Então, por exemplo, você tem na cenoura, por exemplo, você tem vitamina A, mas na abóbora você também tem. Então, você consegue, se você não gosta de conciliar, cenoura, né? você come abóbora, senão você come melancia, que também tem, tomate. Enfim, você consegue ter uma grande variedade e consegue atender bem. Então, assim, se você tem alguma alergia, não precisa ficar preocupado e é só fazer uma substituição. Aconselho, de repente, procurar um nutricionista que consegue te dar, né, uma boa orientação e uma boa substituição para isso. E Certo. a outra é Tem uma questão aqui, a pessoa coloca do diabético. Mas talvez isso, a eu vi. questão seja essa. Talvez a pergunta seja essa. Por que, que o diabético é considerado no grupo de risco para o Covid-19? Porque É, todos nós já sabemos que é de risco, né? Então talvez a questão seja essa. na verdade, a gente tem alguns grupos de risco, porque são pessoas que fazem medicação, né, de uso frequente, que têm uma alteração já metabólica ou inflamatória. Então, é importante manter a sua alimentação regrada, o seu sono regrado, para poder evitar aí a queda da imunidade, que na verdade, é o ruim para o Covid, né? Que você pode desenvolver a forma mais grave da doença. Eu acho interessante falar porque de todos os profissionais que passaram por aqui, uma das coisas principais que é colocada é a questão do descansar, do tentar buscar relaxar.
E É porque o nesse momento, estresse é muito é, ruim. Você libera radical livre, você pode baixar um pouquinho a tua imunidade, né? é. Então, por isso a questão de descansar e tentar manter uma mente sã, né? Digamos assim. E nesse momento está muito difícil relaxar com todas as informações e nós temos Sim. que nos manter informados. Infelizmente, assim é necessário. Eu, na minha concepção, acho que é necessário mantermos informados, não direto 24 horas, mas é necessário ter uma informação mínima para poder saber que é uma doença que mata e está matando muita gente e que há Sim. algumas vertentes da sociedade em todos os países do mundo que estão querendo já que o isolamento se encerre no momento em que a doença se expande. Então, assim, como que você vê essa situação, esse panorama? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. No geral, No geral, porque aqui no Brasil não comento porque é meio complicado comentar a questão só do Brasil, porque alguns países também estão tendo atitude como no Brasil ia. Como eu não toco muito no assunto político, então assim, no geral, dos governantes, dos reis, dos príncipes, que estão querendo, assim como na Espanha, estão querendo liberar já logo. Por exemplo, Israel, já ontem eu falei com Israel, já ia liberar já hoje alguns setores, não mas lá todos, eles né? já saíram. A gente, na verdade, está entrando agora Uhum. no crescente da curva, né? E quando os profissionais falam, quando a OMS, por exemplo, fala em relação ao isolamento, que é para achatar a curva, não é que as pessoas não vão pegar a doença, que na verdade você consegue se manter dentro de um nível de contaminação que o serviço de saúde consegue dar conta. Então, uma coisa é, por exemplo, você não se protege e você não desenvolve doença, eu não me protegi e acabei desenvolvendo doença e procuro um sistema de saúde. Se nós dois não nos protegermos e nós dois ficarmos doentes, e se só tiver uma vaga, eles vão ter que escolher quem vão atender. E aí é muito difícil esse critério de escolha, né? Acaba sendo uma culpa para o profissional também. Enquanto se eu consigo fazer o isolamento e se eu consigo achatar essa curva no que diz respeito à velocidade de contaminação, significa também que eu consigo manter leitos vagos para fazer o atendimento caso as pessoas desenvolvam a doença. Então, na verdade, a questão do isolamento e a questão de achatamento de curva é isso, é para o sistema de saúde conseguir atender a todo mundo e que todo mundo possa ser bem atendido e bem acudido caso seja necessário. Porque, assim, quando se fala no isolamento, aí todo mundo já pensa na questão econômica, mas nesse momento, assim, nós precisamos salvar vidas, evitar vidas serem ceifadas, serem levadas pela doença. Então, assim, eu ficar em casa, tantas pessoas queriam ficar em casa, tantas pessoas às vezes diziam, não tenho tempo, não tenho férias. E eu acho que, assim, surgiu uma nova possibilidade de viver, de tentar buscar uma vida em casa, apesar de toda a angústia em que vivemos, mas assim, uma vida em casa, que a gente possa seguir as medidas da Organização Mundial de Saúde, as decisões que eles estão tomando e que todos os dias também são atualizadas, né? E que possamos manter esse isolamento. Assim, é a minha opinião, até porque eu vejo coisas muito difíceis ocorrerem na Europa, situações muito complicadas, e evitar aglomerar, evitar estar junto com outras pessoas, É, mesmo que seja é, dolorido, né? sim, então, essa questão é muito delicada também, eu até entendo, porque assim, outro dia eu li uma coisa e eu achei bem interessante. Estamos todos na mesma tempestade e nem todos estão no mesmo barco, né? De repente tem pessoas em transatlânticos e pessoas numa canoa que está furada. Então é bem delicado, principalmente para quem não tem condição aí de se manter durante esse período que é o período solicitado de isolamento. Eu já vi muitas colegas minhas, inclusive, tem pessoas se reinventando, né? E que tinham uma determinada fonte de renda que vinha de uma atividade extra e estão se reinventando, estão fazendo bolo, tem gente fazendo máscara, enfim, tem essas pessoas que estão se reinventando. É uma possibilidade. Tem outras pessoas que não tem muito o que fazer, né? E eu realmente fico bem preocupada. Eu acho que é muito difícil comentar, né? E muito difícil decidir em relação a isso, porque, como eu falei, estamos enfrentando a mesma tempestade.
porém em condições totalmente adversas e muito diferentes, né? Me preocupa, mas eu também penso que se a gente não tiver pessoas, a gente também não tem comércio e a gente também Não não tem tem nada, nada, exatamente, é o que eu né? penso. Então a Às gente vezes a precisa pessoa manter a fala, "Mas eu saúde. tenho que abrir o meu comércio porque eu preciso vender, eu preciso sustentar minha casa." Mas, ao mesmo tempo, como que você vai abrir seu comércio se você não tiver o seu consumidor ou o seu É, fornecedor? Então exatamente. tem essa questão, porque tem que ter o fornecedor e tem que ter o consumidor. Então, se você, de que adianta? Então, assim, é algo muito complexo. Aí, voltando à questão também de toda a histeria, o medo, a falta de sono, qual seria indicado tanto para o paciente oncológico, eu não sei se eles estão sabendo, os que já estão em estado grave, se já foi informado de toda essa questão da pandemia, e continuando com a pergunta, para a pessoa buscar dormir, relaxar naturalmente, sem necessitar de uma medicação específica, há algum tipo de alimento que a pessoa possa ingerir para poder estar mais tranquilo, porque a tensão é geral, né? É mundial na Sim, realidade. sim, sim. Não, assim, a gente não tem um alimento específico, vamos tomar tal alimento para melhorar a minha imunidade. Infelizmente, a gente não tem ainda essa fórmula mágica. Mas nós temos, de repente, assim, para esse paciente que está muito ansioso, né? Os famosos chazinhos de camomila, chazinho de erva doce, eu acho que de repente tomar antes de dormir, né? Procurar criar um ambiente tranquilo, né, em casas, mesmo sabendo que de repente tem que sair no dia seguinte, porque isso não deixa de ser uma preocupação também do paciente, né? Amanhã eu tô com uma imunidade baixa e tem que sair, tem que ir para a clínica, eu não sei com quem eu vou encontrar na rua, seja indo de transporte público, seja indo de Uber, né? Não sei quem vai me transportar, não sei as pessoas que eu vou encontrar na rua. Isso não deixa de ser uma preocupação. Então, as recomendações aqui no Rio, por exemplo, a partir de amanhã a gente já tem o uso obrigatório da máscara. Então, isso é bom, né, para esses pacientes, porque já reduz um pouquinho a contaminação. Procurar se alimentar bem, quando eu falo alimentar bem, no geral, fazer todas as refeições que o paciente oncológico tem necessidade de fazer, que aí já são mais um pouquinho, de 6 a 7 refeições por dia, priorizando proteína, hoje é o que a gente tem já de literatura mais recente. Então, o paciente oncológico deve priorizar proteína, não esquecendo dos outros grupos alimentares, por isso que eu tinha falado que não negocio almoço e jantar. Né? E uma boa noite, né? Como os outros profissionais você já falou, procurar ter uma boa noite de sono e um relaxamento, porque isso vai garantir também que esse paciente possa manter aí seus níveis de imunidade bem em boas condições. E os pacientes oncológicos eles estão sendo informados dessa situação? Quem está Sim, consciente, quem está mesmo, eles sim, estão sendo sim. Sim, informados? eles estão bem antenados, né? Vem acompanhando, até porque para eles é uma situação de muita angústia por conta do tratamento, né? A questão de vai interromper ou não o tratamento. Então, muitos ficam ansiosos em relação a isso. E também na sua condição de saúde, né? Da imunidade estar baixa ou não, por conta do tratamento, a exposição deles ao vírus. Então, eles têm sim se informado bastante, eles já chegam para a gente sempre com bastante informação. Eu tive lendo e recebi também a informação, nos Estados Unidos eles estão parando o tratamento de cardiopatas e também os tratamentos oncológicos momentaneamente, né? Eu vi. Essa informação eu li no portal de notícias, mas também fui observar também em um site americano, também eles estão parando gradativamente, mas também momentaneamente, né? Por um instante, ninguém sabe, talvez no dia seguinte já retorne, né? Toda a questão do tratamento. Assim, essa recomendação a gente ainda não tem hoje aqui no Brasil, né? Talvez porque a gente ainda tem uma capacidade de atendimento para esses pacientes, até porque se for o caso fazer exposição, né, para eles, aí também não vale a pena. Mas a gente ainda não tem essa recomendação, pelo contrário, a recomendação das sociedades e a gente lá no INCA também não parou o tratamento. Então, é manter, na medida do possível, o tratamento, né? É claro que com máscara, enfim, evitando qualquer possível contaminação. Voltando à questão da diabetes, com relação aos açúcares, quais são os açúcares indicados? Se é o açúcar mascavo, se é o açúcar
branco, se seria o adoçante, tanto para o paciente oncológico como para as pessoas que não estão com nenhuma enfermidade, para estarem bem, porque como tem a questão da diabetes, e também que as pessoas possam entender que o açúcar não é só o açúcar em si, o açúcar que colocamos no leite, que colocamos em alguma coisa. Tem açúcar em tudo, né? Então, assim, quais são os alimentos também que tem mais açúcar? Então, que Sim. devemos evitar um pouco nesse momento, né? Então, para o paciente diabético, o açúcar de adição não deve ser consumido, né? Então, nenhum tipo de açúcar, nem o mascavo, nem o branco, nem o cristal, nenhum. Em relação ao açúcar que tem no alimento, esse açúcar ele consegue ser digerido sem grandes problemas. Então, por exemplo, a batata doce, né, que se fala muito, a beterraba, isso não tem problema nenhum, porque tem uma carga glicêmica que esse paciente é capaz de metabolizar sem problemas, sem alterações para ele. Ele deve também manter uma alimentação equilibrada, principalmente em relação aos carboidratos, né, que são os pães, né, o arroz, o macarrão, a batata. Deve manter um equilíbrio em relação a isso para não aumentar muito. Então, para o açúcar de adição, resumindo, não deve ser feito utilizar adoçante. Manter um equilíbrio em relação aos carboidratos simples, que são esses alimentos brancos, né? Arroz, macarrão e pães. Manter um equilíbrio com os outros alimentos para poder manter níveis de glicose dentro da normalidade. E o adoçante, qual o indicado? Qual o tipo de adoçante indicado? Não a marca, mas o tipo de adoçante indicado. Sim, sim. Então, a gente hoje tem uma variedade muito grande no mercado, então, assim, isso permite que a gente possa ter uma boa qualidade também. Então, a gente pode usar a sucralose, pode usar a estévia, né? Estévia é natural, então realmente não vai causar nenhum mal para o organismo. A gente tem ciclamato e sacarina, que não são tão legais, a gente tem estudos que mostram que eles podem não. Sucralose é bom. Sucralose é bom. A gente tem então ciclamato e sacarina, que não são tão legais, e tem o aspartame também. Se fosse para indicar, eu Prefiro a indicaria stevia. Eu estévia e sucralose. Estévia é melhor, né? Porque é porque eu particularmente acho que estévia deixa um resíduo. Então eu não me adaptei muito bem. Eu tentei, mas não me adaptei. Para quem se adaptou, é o melhor. E tem a sucralose também, que é a que eu faço uso. certo. É, e quais os cuidados que a pessoa deve ter também, assim, no alimentar da vida realmente, para não ter problema, para evitar as doenças, todas as doenças, assim, alguns cuidados que seriam universais para tentar manter uma vida mais saudável. Então, o que que a gente tem de recomendação, né? Não usar os alimentos açucarados, né? Isso inclui suco de caixinha, milkshake, sucos artificiais. Então, usar basicamente os alimentos, os sucos mais naturais. Refrigerante, né? Isso também não é legal. Causam diversas doenças, não só o câncer, mas várias. É, Manter uma atividade física, né? Ninguém precisa ser atleta, ninguém precisa sair fazendo atividade física todos os dias na semana, mas pelo menos em torno de. A recomendação hoje é em torno de 3 vezes por semana, em torno de 30 gramas por dia. Sim, sorvete também é alimento açucarado, então ele tem adição de açúcar e de E o gordura, que é diet, no caso? o diet, ele tem bastante gordura, né? Geralmente a gordura ela vem em substituição ao açúcar para poder dar aquela consistência, tanto no chocolate quanto no sorvete. Então é um alimento que tem muita gordura, né? Os dietéticos. Você precisa de um nutriente para poder Qual a dar diferença entre o diet e o light? Bom, então o diet ele é para diabéticos, especificamente é um produto que ele não vai ter açúcar. O light ele tem redução de algum nutriente, tá? Seja sal, seja gordura ou seja açúcar. Então, se você vê um requeijão light, por exemplo, ele vai ter uma redução de gordura. Se você for, por exemplo, se eu não me engano, vou ter que falar a marca, mas tem um achocolatado que tem o tradicional e o light. Pode falar, Marca, não tem problema não. Não, melhor não.
A gente tem um achocolatado, né, de Tetra Pak, que ele tem o normal e o light. O light, ele tem açúcar, porque a redução é de gordura. E não, assim, não tem quebra de regra nenhuma, porque o alimento light é aquele que tem alguma redução de algum nutriente, de Agora é bom macronutriente, né? observar essa questão. Tem a redução da gordura, mas não significa que a pessoa vai Diabética pode emagrecer. consumir. Ou também que a pessoa vai emagrecer com aquilo, porque muitas pessoas também têm a questão de achar Também não, que, também não, por dependendo da. exemplo, se eu tomar um refrigerante light, eu não vai fazer, vou continuar engordando da mesma forma. Então é algo que as pessoas têm que entender, né? Sim, sim. Então, e às vezes a pessoa tem o seguinte na cabeça: ah, esse alimento é light ou esse alimento é diet, não vai me engordar. E aí acaba consumindo uma quantidade maior. E Excesso. aí, eu ia falar isso agora. O excesso realmente vai fazer essa pessoa engordar, não vai ter como. O Abner tá mandando abraço a você. É, beijo, Abner. Então, assim, e com relação, por exemplo, uma pergunta que eu sempre tive. O refrigerante, claro que ele tem, até porque eu gosto muito de refrigerante. Então, claro que ele tem muito açúcar. Mas seria a questão do açúcar ou a questão da parte de engarrafar, de entrar. Seria mais ou menos. Eu queria comparar mais ou menos o refrigerante com a água gaseificada. Mais ou menos qual seria a questão entre um e outro, se a água gaseificada também fazia um efeito. Faz um Não, efeito então, complicado o também. refrigerante, ele tem o açúcar e ele tem também corante, né? Algumas outras coisas que não fazem bem para o nosso organismo. A água gaseificada tem que ver qual é a composição dela, né? Então, assim, se é apenas um suco de fruta e a água gasosa, não tem problema. Mas se tiver algum outro corante ou alguma adição de açúcar, aí é Porque ruim. agora tá sendo Minha colocado, né? nutricionista preferida. E a Esnilda, nós fizemos uma live com um nutrólogo e com um cirurgião bariátrico, o Dr. Roger lá do Espírito Aham. Santo. A Esnilda, ela começou a nos seguir na página e ela perdeu 35 quilos só com reeducação alimentar. Ela não precisou fazer a bariátrica, porque eu sou paciente bariátrico, né? Eu pesava Ah, tá. 300 quilos. E aí consegui emagrecer, ganhei um pouco de peso, mas eu prefiro estar um pouquinho acima do meu peso normal, porque assim, eu tenho 1,80 m, só que fico às vezes com 76 quilos. Então, assim, eu prefiro estar nesse peso que eu estou agora um pouquinho mais forte do que o normal. Eu me sinto mais feliz dessa forma. Isso, Ah, essa questão, assim, é muito importante, né? Eu acho que a gente se entender e se manter dentro de um corpo, de uma vida que a gente aceite, isso é muito importante. Então, assim, o peso recomendado, de repente, não é o peso que me agrada, né? Então, acho que a gente tem que ter essa consciência, né? Essa aceitação também, que é muito importante. porque Esse seu eu relato, acho que é a ele é muito questão, o importante. sobrepeso, ok, o sobrepeso tem que ser tratado. É uma enfermidade, é uma doença que tem que ser tratada, porque gera vários conflitos de pressão, de várias outras coisas. Só que tem a questão também do se sentir bem. Então, assim, eu acho que todo sobrepeso tem que ser tratado, mas aí depois do momento em que a pessoa está mais ou menos no peso ideal, a pessoa deve se sentir tranquilo com aquilo. No meu caso, é, Sim. com 10 quilos a menos, todos olham para mim achando que eu estou doente. Eu não gosto dessa situação. Então, assim, é algo que eu particularmente não gosto. Eu creio que seus pacientes mais ou menos do mesmo estilo. Não é muito legal É, você se sentir, se as pessoas acharem que você está doente. não, então, isso não é bacana, né? Eu achei que você falou uma coisa também que é muito importante. A obesidade é uma doença, sim, né? Uma doença inflamatória, tem muitas alterações que ela causa no nosso corpo, então tem que ser tratado, né? Mas em relação ao peso, a gente tem uma margem de segurança para trabalhar que é totalmente aceitável. Então, se você está na margem superior ou na margem inferior, e se sente bem, está dentro de uma certa normalidade, não tem por que você se sacrificar e ficar dentro do que os padrões exigem, né? Certo? O índice de massa corpórea, não para os obesos, mas para ter algo normal. Eu sei que o 40 a partir de 40 para os obesos, mas o normal, o índice seria O 40 é para obeso mórbido, né? hoje não. A partir de 30
o índice de massa corporal a gente considera já obesidade. A normalidade fica entre 18,5 e 24,9. Certo. Aí Então se multiplica o peso pela pela altura altura ao e quadrado, ao quadrado. divide isso, o peso pela altura ao quadrado. E aí você chega nesse valor, e esse valor ele tem uma margem bem ampla dentro da normalidade, que vai de 18,5 a 24,9. E se eu quiser me consultar com a doutora Cris, como que eu faço? É certo que é uma médica oncológica, mas eu também sou um paciente oncológico, que eu faço tratamento também, graças a Deus que saí agora. Mas se eu quiser me consultar com a doutora Cris, ela atende só no hospital, ela tem uma clínica, como que eu posso fazer? Então, hoje eu praticamente não estou mais atendendo consultório, né? Hoje, basicamente, fico no hospital. Alguns pacientes eu atendo, teria um prazer enorme em lhe atender, mas enfim, Tô muito grato. atendo muito pouco paciente por fora, né? Hoje é muito difícil. Eu estou com muitas atividades, né, fora do hospital, então eu não estava conseguindo dar conta dos meus pacientes particulares. Então eu resolvi por um período não atendê-los. Os Certo. novos, né? Os que ainda estão em cuidados comigo seguem os atendimentos. E se alguém quiser, mesmo não atendendo agora, mesmo parando, como estamos em tempo de quarentena, mas que pode haver uma teleconsulta, algo parecido, que agora Sim, foi liberado, né? A pessoa pode tentar tirar alguma dúvida, pode, tentar ver. claro. Eu Ok. tenho dois perfis no Instagram, um que é pessoal, né? O que nós nos seguimos é pessoal. Eu tenho também um de conteúdo para. Ele é mais voltado para o profissional em oncologia, que é o Nutrionco underline essencial. Né? Então lá tem bastante informação para nutrição oncológica. Ele é um pouquinho mais direcionado para profissional, mas para quem é interessado, ele também está aberto. Quem quiser entrar em contato comigo pode mandar um direct, tanto no meu perfil pessoal quanto no Nutrionco. No Nutrionco eu também tenho uma aluna que me ajuda lá, né? Porque a gente tem que produzir bastante conteúdo. Então, quem tiver interesse pode me contactar, não tem problema nenhum, estou aberta, disponível. É Que sempre bom. interessante uma troca, né? Acho que é Sim. muito produtivo. Pois eu queria lhe agradecer pelo carinho, agradecer pela atenção, pelas Ah, eu palavras, que agradeço. que possamos passar por esse momento com muita serenidade e tentar entender que é um momento difícil, que possamos também manter esse isolamento e amar mais ao próximo, né? Amar mais aos outros e saber explicar. Muitos dos profissionais que entram, seus amigos ou profissionais, eu vou acabar contactando, porque eu acho que um vai chamando o outro e a gente vai tentando buscar ajudar de alguma maneira. A próxima pessoa que eu vou falar vai ser às 20 horas, a gente vai falar sobre o sorriso, sobre sorrir. Então é algo Eu totalmente vi, muito diferente. legal. E ela é imperadora, porque eu esqueço, mas a Jo sabe, a Jo que tá aí, ela sabe. Ela é imperadora, eu acho que é do sorriso, algo assim. Então, assim, é muito importante a gente sorrir, a gente buscar tentar novas formas de visualizar a vida a partir desse momento de Sim, acometimento dessa pandemia, né? É algo sim, muito, é verdade. muito, muito difícil, mas ao mesmo tempo que a gente pode aprender muita coisa. A É Cris, verdade. que desde o começo eu tento ler o nome dela, não sei se é Serriche ou Cris, colocou que é nutricionista das melhores. Que bom. É tão bom ter elogios. Ela É colocou o verdade. amor e a cura. Amém. Dona Maria José lá do Espírito Santo coloca a autoestima. Pois muito É. grato. Que você seja muito Carlito, abençoado, muita muito. saúde. Amém. Muito obrigada, assim, pelo carinho também, pelo convite. Foi um prazer enorme estar aqui, fazer esse bate-papo que foi muito interessante, né? E espero poder ter ajudado aí com algumas dúvidas, enfim, com algumas sugestões e algumas dicas, Com certeza. Pois até a tá? próxima. Muita saúde, se proteja. Amém. E Vocês que, também. e que a gente possa conversar de uma próxima vez também sobre assuntos mais amenos, nos quais a gente possa estar mais felizes, mais esperançosos com a vida. Mas Isso tudo vai aí. dar certo. Se Pois um Deus quiser. abraço, fique com Deus. Obrigada pelo convite, um abraço grande, até a próxima. Até. Às 20 horas eu retorno com a Imperadora, eu acho que é da Alegria, mas ela vai falar a vocês. A Jo sabe o nome dela. Pois um abraço Ah, e uma boa noite a todos e até às 20 horas. até. Tchau, tchau, gente.